Meus amigos, nosso futebol virou uma rotina. Nem Ancelotti salva a antiga seleção brasileira. Teve um dia de glória em Seul, vencendo a Coreia do Sul por 5-0, e deu um vexame em Tóquio, no Japão, perdendo de virada pela primeira vez na história do Japão. Olha, a seleção, que teve um dia de seleção na Coreia do Sul, voltou a ser a selecinha das eliminatórias. Todo mundo se lembra que o Brasil só foi classificado para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá porque ali pegaram tudo que foi jeito, ali passou todo mundo até a rabeira da classificação, né? Senão não tinha entrado. Se fosse no estilo antigo das classificações da Copa, das eliminatórias, esse timeco brasileiro não tinha entrado. Aí passaram 2 anos esperando o Ancelotti. Chega o Ancelotti e o Ancelotti nem tempo tem. Porque o que aconteceu no Japão foi simplesmente um vexame fora do comum, um desastre que o Ancelotti podia ter poupado na sua biografia, não assinando um contrário com a Confederação Brasileira de Futebol. A selecinha voltou sob as mãos mágicas do técnico que ganhou mais títulos na Europa com clubes e que agora sonha ganhar um título pela seleção. Todos erraram gravemente. Em primeiro lugar, Fabrício Bruno. Quem manda escalar Fabrício Bruno de zagueiro central da seleção brasileira? Não, ele jogou nos jogos da Europa em que o Brasil ganhou. Olha, meus amigos, assim, com muita calma e tranquilidade, eu te digo que tem uns 100 zagueiros no Brasil melhor do que o Fabrício Bruno do Cruzeiro. Mas a pior coisa, o Fabrício Bruno falhou em 2 gols japoneses. Num gol, ele deu uma assistência para o jogador japonês, né? Minamino. O jogador japonês empurrou para a rede. No segundo gol, ele fez o gol contra, e agora vem essa novidade absurda que não existe mais gol contra. O gol é de quem chuta. Ora, quem chutou foi ele. O cara chutou e não bateu nele. Ele chutou para a rede, fez o gol contra. Queria o quê do Fabrício Bruno, né? Aí fica o Fabrício Bruno chorando e a imprensa toda. Olha, será que uma falha pode modificar os planos de um treinador? A imprensa tem que dar respostas, não perguntas, mas a imprensa é muito falha. E os comentaristas, na maioria, são ex-jogadores de futebol. E os ex-jogadores de futebol em ação nas emissoras de rádio e de televisão não falam uma coisa elementar. A primeira coisa elementar é que só vai haver a Copa nos Estados Unidos porque um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, inventou o soccer, o futebol inglês, o futebol, né? Porque lá nos Estados Unidos futebol é um jogo com a mão, apesar de o nome significar bola no pé, mas quem inventou o soccer, que patrocinou a Copa dos Clubes e agora, o ano que vem, a Copa das Seleções, só por causa do Pelé. Os Estados Unidos e o México devem muito ao Pelé. Eu almocei todo dia durante uma semana com Pelé em Acapulco, no México, onde eu fui participar de um Congresso Mundial de Comunicação. A nossa mesa era disputadíssima, foi em 74,
E os mexicanos se lembravam ainda do Pelé, que tinha ganho aquela Copa maravilhosa com aquele time fantástico de 1970. Né? Pois é. Lá em Tóquio, tinha um monte de ex-jogador comentando seleção. Ninguém se lembrou de dizer o seguinte. Primeiro, a seleção japonesa jogou melhor, o jogo inteiro, mesmo quando perdia por 2-0. Os 2 gols do Brasil foram, como se diz lá em Campina Grande, no bambo. Né? O gol do Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, que provavelmente nem irá à Copa, né? Porque esse jogo, por um erro grave de planejamento, continua sendo um jogo de testar para que o técnico conheça os jogadores, porque o técnico não conhece os jogadores, principalmente os que jogam no Brasil, como é o caso do Paulo Henrique. E depois teve um gol de um brasileiro que joga na Europa, o Martinelli. Mas foram gols fortuitos. O futebol também é isso. O Japão era muito melhor sempre, desde o primeiro minuto. E o Japão joga bem futebol por causa de outro brasileiro. Quem inventou o soccer, o futebol inglês no Japão, foi um sujeito chamado Arthur Antunes Coimbra. Já ouviu falar? Eu acho que é provável que você tenha ouvido falar em Zico, né? Pois é, foi o Zico que inventou o futebol, mas não teve um locutor, um repórter, um jogador que tivesse pelo menos dito o seguinte: a seleção japonesa joga assim porque o Zico trouxe o futebol brasileiro para o Japão. Ninguém disse isso, porque todos morrem de inveja do Pelé e do Zico, porque nenhum deles chega nem na sombra. O Zico passou uma carreira todinha fazendo todo tipo de gol, ganhando título, inclusive mundial de clube, né? E nunca ninguém o respeitou, principalmente a chamada Crônica Esportiva de São Paulo, mas não só ela, lá no Rio também. No Brasil inteiro, o Zico nunca foi homenageado como devia. Ontem era o dia. A seleção japonesa ganhou do Brasil pela primeira vez na história. Ganhou da seleção principal? Não, ganhou da selecinha. Porque, inclusive, essa do Ancelotti é a selecinha. O gol, o segundo gol foi um gol de cabeça, foi um gol de chute, né, um chute do vilão do jogo, né? O Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, agora inventado. E aí tem o seguinte, existe uma complacência com a falha, com o erro enorme pelos cronistas de futebol. Agora inventaram que não tem mais gol contra. Foi contríssimo, né? Não tinha outra explicação, contríssimo. O segundo gol do Japão foi contríssimo do zagueiro Fabrício Bruno, que deu a assistência do primeiro. Ainda aparece um monte de bestalhão para dizer que o Ancelotti vai convocá-lo. Só se ele for doido, né? Agora, a bem da verdade, o time inteiro jogou mal e o Japão deu um banho de bola, fazia muito tempo, que mesmo perdendo tudo aqui na América Latina, o Brasil não levava um banho de bola de classe, de categoria, dos meninos que aprenderam com o Zico lá no Japão. Tá? E a imprensa, que não tem informação nenhuma, não falou isso, que no estádio de Tóquio, né, o Ajinomoto Estádio, ainda há a sombra do Zico, que a CBF é tão inteligente, é tão benemérita, que nem se lembrou de homenagear o Zico e levá-lo para o jogo. Zico fez história na seleção brasileira, mas sobretudo fez história no Flamengo, mas sobretudo inventou o futebol no Japão, que ganhou bem, fácil, e ganha de novo se entrar em campo com o time titular do Brasil. Tá? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto no futebol. Em pé!